Onde participa do Fórum Econômico Mundial, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, cobrou nesta terça-feira o compromisso das nações desenvolvidas de repassarem aos países em desenvolvimento 100 bilhões de dólares para a proteção ambiental. Marina também comentou os atos de 8 de janeiro e disse que as instituições brasileiras estão fortalecidas. Tivemos capacidade de resposta em poucas horas. Isso demonstra que as instituições estão fortalecidas e de que mesmo com uma sociedade dividida, com 60 milhões que votou no presidente Lula e 48 milhões que votou no Bolsonaro, uma parte, mesmo daqueles que votaram no Bolsonaro, não concordam com os eventos extremos que foram praticados naquele dia. Então, a minha perspectiva é de que temos um fenômeno internacional, mas vamos evitar todos os esforços internos para estabilizar a nossa democracia. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre a reforma tributária. A reforma tributária que nós queremos votar no primeiro semestre. E essa reforma tributária que vai ser votada é sobre o imposto sobre o consumo. Mas no segundo semestre, nós queremos votar uma reforma tributária sobre a renda, para desonerar as camadas mais pobres do imposto e para onerar quem hoje não paga imposto. Tem muita gente no Brasil hoje que não paga imposto, né? Então nós vamos reequilibrar o sistema tributário brasileiro para melhorar a distribuição de renda no Brasil. Também em Davos, o governador Tarcísio de Freitas teve reuniões bilaterais sobre projetos ferroviários e sustentáveis para São Paulo. Zé. Olha, eu vou me prender uma frase aqui da Marina Silva lá. Não é só falar, é preciso fazer. Eu vou repetir, não é só falar, é preciso fazer. Esse discurso de que o Brasil vinha desobedecendo regras básicas de conservação ambiental foi danoso demais para a própria agricultura. Nós tínhamos uma ministra da Agricultura competente e defensora nos últimos níveis da agricultura e do produto brasileiro em todos os sentidos, porque ela também sempre disse, eu concordo, de que hoje, né, esta seriedade na área de preservação ambiental é um acessório do produto. O produto brasileiro começou a ser colocado de lado em algumas prateleiras na Europa por conta desse discurso contra o Brasil levantado pela França. E os agricultores de lá entraram nessa guerra e eles estavam defendendo os interesses deles. Nós temos uma agricultura muito mais competente e competitiva do que a França. Isso é real. Aí eles partiram para essa guerra suja e essas pessoas que fazem esse discurso agora, na verdade, contribuíram para sujar a imagem do Brasil no exterior, o nosso agronegócio no exterior. Aí a gente vê os dados, vê, primeiro, governadores que hoje estão no poder, estão no governo Lula, eles foram campeões de desmatamento. Se números são feitos através da soma de resultados de estados, esses governadores são devedores. Só que quando se soma todos os dados, a gente vê que no governo do ex-presidente Bolsonaro não houve um desmatamento maior do que a média. O desmatamento não há uma regulamentação pública federal sobre ele. São irregulares em alguns casos. Existe o desmatamento e a queimada legal, sim, né? Desde que obedecida regras, existem regras para isso. Mas o que eu vejo é discurso, blá, 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 e acaba atingindo a imagem. Então, Marina, né? Não basta falar, não basta fazer discurso, é preciso fazer. Sobre a reforma tributária, ela é um grande desafio e o ministro foi aí e piscou primeiro, porque ele falou em fatiar. Essa estratégia de fatiar a reforma é de quem já perdeu no voto no Congresso Nacional. Eu digo que a reforma tributária está madura. É a primeira vez que um grupo importante de empresários, de governadores, querem fazer a reforma tributária no Brasil. Está faltando é só um líder chegar e colocar a reforma para andar no Congresso Nacional. Ela é necessária para atualização. O mundo mudou, as formas de pagamento mudaram, a forma de compra mudou. Hoje uma lojinha do interior de Minas Gerais está disputando com uma grande loja de São Paulo no negócio online, na venda online. É preciso readaptar.
né? O Brasil precisa acordar para isso. Agora, dizer que vai fatiar a reforma tributária é piscar primeiro e dar por entregue. Diga, Mota. Olha, Zé Maria, hoje está falando tudo que eu queria falar. Eu queria começar o meu comentário falando do blá, 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 porque eu prestei atenção em tudo que o ministro da Fazenda falou e em tudo que a Marina Silva falou, né? Eu vi a versão completa do filme. Mas é muita coisa para comentar. Eu achei curioso, por exemplo, essa frase dele: muita gente hoje não paga imposto. Eu queria saber quem são as pessoas do Brasil que não pagam imposto. Porque se você for comprar uma água mineral, um pão, um pneu, uma televisão, uma casa, tudo tem imposto embutido. Se eu não me engano, o imposto embutido num aparelho de televisão está girando por volta de 50%, ou seja, a metade do preço que você paga por um aparelho de televisão é imposto. A água mineral que você compra, o rapaz que ganha a vida vendendo água mineral no meio do trânsito, no engarrafamento, ele pode achar que ele não paga imposto, né? Mas ele não sabe, quando ele foi no distribuidor comprar aquela água mineral para revender, um monte do preço que ele pagou, uma boa parte é imposto. Então eu não entendi muito bem aquilo ali, né? Prestei atenção na fala da Marina, falando sobre os eventos no Brasil, citando com orgulho a capacidade de resposta. Tem um trecho que não apareceu nesse vídeo, em que ela compara o que aconteceu no Brasil com o que aconteceu no Capitólio e diz que, na verdade, isso é um fenômeno mundial de ameaça à democracia, né? É uma construção aí de uma história onde eles se colocam como os heróis que estão impedindo que a democracia seja destruída, e que isso está acontecendo no mundo inteiro, tá? Eu achei interessante também uma pergunta que foi feita para o ministro da Fazenda sobre os planos, sobre o plano do governo, e ele diz que não é um plano ambicioso, porque, na verdade, eles estão tratando um problema que foi herdado do governo anterior. O governo anterior, né, o governo do presidente Bolsonaro, teria tomado algumas medidas diante, segundo ele, da iminente derrota, que causaram problemas. E aí o ministro da Fazenda faz um comentário que eu achei precioso. Ele disse o seguinte: o governo anterior, né, o governo do presidente Bolsonaro, tomou medidas de dispêndio socialmente justas, mas eleitoreiras. Eu achei uma observação muito interessante. Ele falou também que ele tem a intenção, nós pretendemos voltar ao nível de despesas e receitas pré-pandemia, e que a medida-chave é aprovar a reforma tributária que está no Congresso, que é preciso medidas corretas, com contas equilibradas, e ele diz: precisamos voltar a crescer acima da média mundial com justiça social e proteção ambiental. E ele concluiu dizendo o seguinte: o mercado já entendeu o que significa o novo governo. Ele disse algumas coisas que eu não consegui anotar, mas ele terminou dizendo que o novo governo significa estabilidade e previsibilidade. Eu achei um comentário muito interessante. A Marina, quando chegou a vez dela falar, ela falou muito sobre meio ambiente. O que ela falou, se vocês forem em qualquer site de qualquer ONG de proteção ao meio ambiente, vocês vão encontrar lá. São as mesmas frases, as mesmas expressões, né? Ela falou, por exemplo, falou muito sobre desmatamento, e desmatamento, o Zé Maria agora deu uma explicação maravilhosa, não preciso mais elaborar sobre isso. Ela falou também da importância do Brasil fazer uma transição para a economia de baixo carbono, falou sobre fundos de proteção ambiental. Ela fez uma série de colocações e eu mentalmente ia fazendo objeções, críticas, né, e comentários sobre tudo que ela ia dizendo. E aí aconteceu uma coisa impressionante. Depois que ela falou, talvez 10 minutos, 12 minutos, ela disse uma frase que me surpreendeu. Ela disse o seguinte: mas olha, nada adianta o Brasil fazer a parte dele se o resto do mundo não fizer a sua parte. Nós podemos zerar o desmatamento no Brasil, que não vai adiantar nada se o resto do mundo continuar poluindo. Eu achei que foi uma frase muito bem colocada. Pavinato.
Olha, ver essas frases, por exemplo, a democracia sofreu risco, mas ela reagiu prontamente, linkando com o vídeo anterior, a democracia está intacta, as promessas, né, de volta, de prosperidade, e prosperidade também superávit, e tudo no controle do... Isso parece muito o casamento da Gretchen e do Fábio Júnior. Quantas vezes os dois já não apareceram diante do altar em matrimônio e disseram sim com juras de até que a morte os separe? É o tipo de discurso que não dá para comprar. Você vir me dizer que a democracia ela prevaleceu? Não, a democracia ela está num momento delicado. Nós percebemos que a população brasileira não compreende a grandeza do significado da democracia. E não só o cidadão comum, como muitas autoridades também. A democracia ela é feita de pessoas. As instituições só funcionam não porque tem sede, mas porque tem pessoas. A capacidade da sede continuar no mesmo endereço e de ser reformada não significa que a democracia está de pé por conta desse elemento material. Uma instituição, uma democracia, ela requer a responsabilidade e a consciência das pessoas. E da mesma maneira, não adianta eu dizer que vai haver prosperidade e que vai haver melhor renda através do direito tributário, através da tributação. Afinal de contas, distribuição, auxílio, bolsa, isso não é renda, isso é distribuição de dinheiro, é distribuição de renda alheia. Renda é algo próprio, é algo que eu conquisto, é algo que eu tenho e que é meu, só meu. Ações estatais para o combate à pobreza e para o combate à indignidade são medidas de distribuição monetária que distribuem renda alheia através da tributação. Então nós não podemos confundir o tributo com a renda, porque o tributo não tem o condão de melhorar a renda. O tributo tem o condão de tirar da renda de quem tem mais e entregar como entrega, como doação, como bolsa, como auxílio, como política, mas não como renda. Porque isso não pode ser uma renda. Se fosse renda, seria uma forma de tomada, de multa, de pagamento, de aluguel. Isso não cabe no significado das palavras. Por fim, eu trago só uma reflexão cristã. 800 anos atrás, Vitor Nelson Trindade Mota, em 1205, numa igreja de São Damião, em Assis, na Itália, o jovem Francisco, ele rezava e ouviu a voz de Deus. E a voz de Deus, ele dentro daquela igrejinha de São Damião, caindo aos pedaços aquela igreja, a voz de Deus, ela disse assim: Francisco, reforma a minha igreja, ela está caindo aos pedaços. A primeira reação de Francisco, que vem a ser São Francisco de Assis, foi, de fato, promover a reforma da igreja, das suas paredes, do seu altar, a sua pintura. Mas não era isso que Deus pedia a Francisco. Deus pedia: reforma a minha igreja, reforma a alma da minha igreja. E a saúde da democracia é uma saúde imaterial, e não dos seus prédios, e não das suas finanças. Enquanto nós não incutirmos no povo brasileiro o espírito da responsabilidade democrática, venha a distribuição de renda que vier, venha a proteção patrimonial de prédios públicos que vier, a nossa democracia nunca estará bem se ela não estiver bem de espírito, assim como a igreja de São Francisco de Assis. Kobayashi. Bom, vou me ater aqui só em relação à reforma tributária, os colegas já
falaram aí muito bem a respeito das questões climáticas, do discurso da Marina Silva, mas eu quero falar sobre a reforma tributária que é, de fato, necessária, porque nós temos no Brasil um sistema tributário tão complexo, tão difícil, que a pessoa estuda direito, faz especialização em direito tributário, ou a pessoa estuda contabilidade, vai trabalhar aí no ramo das ciências contábeis e ainda não sabe ao certo como funciona esse sistema tão maluco de direito tributário ou de sistema tributário. E isso é tão verdade que o nosso sistema é conhecido como manicômio tributário. É uma questão de lei que aprova aumento de tributo, que depois é revogado, lei que revoga a lei anterior, e isso vem ao longo do tempo virando uma grande colcha de retalhos, né? E aí, diante dessa complexidade toda que a gente tem, vem o ministro Fernando Haddad e, mais uma vez, quer fatiar uma reforma que precisa, na verdade, simplificar o sistema tributário. Os mais especialistas aí na área dizem que a gente precisa tirar a tributação do consumo e colocar a tributação na renda. E aí é uma frase muito interessante que a gente precisa interpretar, né? Interpretar sistematicamente, porque ele diz uma frase logo seguida da outra. No segundo semestre vem a reforma em relação à renda, tem muita gente que não paga imposto. Então vem aí, portanto, uma reforma em relação à renda que vai aumentar o imposto de renda, ao contrário do que previu ou que prometeu o presidente Lula, de que inclusive isentaria a tributação do imposto de renda a pessoas que recebessem até R$5.000. O que a gente tem visto é o contrário. Pessoas com 1,5 salário já vão começar a pagar imposto de renda. Pois bem, e de uma reforma até a outra? Se no primeiro semestre a gente vai ter uma reforma tributária, uma fatia da reforma tributária em relação ao consumo, e só no segundo é que a gente vai ter uma reforma tributária, uma fatia de reforma tributária em relação à renda, e nesse meio tempo a gente fica com o sistema tributário capenga? Enfim, Zé Maria já disse aí, já indicou que está com dificuldades no Congresso. A gente precisaria mesmo, era de uma reforma tributária que simplificasse o sistema tributário para não ter tanta dificuldade, porque hoje, com esse sistema tão maluco que a gente tem, ninguém consegue nem pagar direito o seu imposto, aí vem quem? O Estado, o fisco, porque você não pagou direito e te tira ainda mais dinheiro com uma multa. Vitor Nelson, na falta da picanha, o Haddad está fatiando a reforma. Jogando um salzinho grosso em cima ainda.